para ouvir e respeitar. E é algo que a gente precisa sempre estar incentivando aqui no YouTube ou em qualquer segmento da sociedade. E isso a gente tem feito aqui no nosso canal, buscado o diálogo e o diálogo respeitoso. E é por isso que a gente ouviu pessoas com pensamentos opostos, pessoas com pensamentos iguais e pessoas que talvez discordem da gente de alguns pontos. Mas nem por isso essas pessoas são pessoas que não merecem seu respeito e seus ouvidos. Quem conhece o nosso canal aqui sabe da maneira com que a gente tem desenvolvido esse pensamento. Cidadania e generosidade. Cidadania respeitando a opinião do outro e ouvindo o outro e dando espaço para que esse outro seja ouvido. E generosidade é isso mesmo, é na veia, é abrindo espaço aqui no canal para que outras pessoas também possam ser ouvidas, né? Esse é o nosso intuito aqui. Essa é a minha missão e é isso que eu tenho desenvolvido e tenho colocado em prática aqui. Porque seria hipocrisia minha falar de cidadania e generosidade disseminando ódio e exclusividade. E aí eu gostaria de lembrar algumas coisas. A primeira é o seguinte: já elegemos um presidente ou presidentes baseado na emoção, na paixão. Já elegemos líderes baseado no ódio, impulsionado pelo ódio. E olha onde isso tem nos levado. Então, vamos aprender a escutar, a ouvir e a respeitar o pensamento diferente, porque muitas das vezes a gente vai ouvir e vamos perceber que esse pensamento que julgamos ser totalmente diferente do nosso não é diferente. Pelo contrário, é apenas um 6 para você e um 9 do outro lado. Então, gostaria de chamar aqui João Financeira. Cara, ó, tá dando eco aí, hein? Tô ouvindo minha voz. 1, 2. Aê, João. O João é um cara sensacional, um cara muito conhecido aqui no YouTube. E aí eu gostaria muito de conversar contigo, principalmente sobre 2 temas, João. Mas antes disso, meu amigo, fique à vontade, a casa é toda sua. Muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite, João. Muito obrigado, Giovanni. É um grande prazer estar aqui no seu canal também. Você está em todos os canais da rede, da João Financeira TV também. Estou feliz em poder estar aqui, responder algumas perguntas, algumas dúvidas. Afinal, são 2 temas importantes que a gente vai falar hoje. 14º salário, margem dos consignados. Eu sei que você tem algumas outras perguntas para fazer também. E eu, humildemente, com certeza, quero responder no melhor que eu consigo todas essas perguntas que você vai fazer. Vou dar as respostas da melhor forma que eu conseguir, né? E com certeza passar aí o meu melhor nos nossos vídeos e nas respostas que você precisar aí no vídeo de hoje. Beleza, João. João, primeiro, da onde você é, cara? Eu sou do Rio de Janeiro, meu escritório está aqui na Presidente Vargas. Tu é de onde, homem? Sim, eu sou gaúcho, natural realmente aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Ibirubá, uma cidade do interior, aqui com 25 mil habitantes. Já trabalho com o ramo de crédito consignado há mais de 18 anos. Para contar um pouco da minha história, sou formado em administração, eu tenho alguns cursos aí dentro de relacionamento humano, de neurociência, então a gente gosta sempre de estar se atualizando, a gente gosta muito desse ramo de finanças, e eu criei o canal já desde o início, Giovanni, com o intuito, é claro que você também tem o seu intuito, eu gostaria de saber também, porque como eu já emprestava dinheiro para aposentado e pensionista, e eu sabia que eles estavam sendo enganados, eles estavam sendo passados para trás, e eu não simplesmente só queria fazer o papel de emprestar dinheiro, porque isso é muito fácil hoje, qualquer pessoa que precisa de dinheiro, tanto do INSS quanto na questão do FGTS, que está muito em alta agora, entra em contato com a João Financeira, a gente simplesmente empresta o dinheiro e em poucas horas cai o dinheiro na conta, isso é fácil. Mas hoje, batalhar, lutar pelas pessoas, fazer a diferença na vida delas é muito mais desafiador.
E é isso que realiza, é isso que me faz feliz e por isso que eu criei esse canal. Perfeito, João. Eu sou advogado há mais de 15 anos, e aí eu me formei com 18, mas com 19 ali eu me formei, não, entrei na faculdade com 18. Com 19 eu já comecei a estagiar dentro de balcões de direito, no sentido de ajudar ali, e me deparei com direito previdenciário também, muito cedo, e a gente acabou atuando muito nessa área. Inicialmente o canal aqui, a gente tratava apenas da questão de direito previdenciário, e a gente acabou verificando, observando que havia uma necessidade muito grande de simplificar o acesso à justiça. As pessoas achavam, como eu digo aqui, João, eu não crio muros, eu construo pontes. Então, eu vi que havia essa necessidade de criar pontes entre o cidadão e a justiça. E foi isso que a gente tem, e é isso que a gente tem feito aqui no decorrer dos anos. Ensinei as pessoas a. Acabei de falar isso aqui, e tenho falado o ano inteiro. A pessoa não recebeu o auxílio emergencial, mas atende os requisitos, dá para ela fazer isso. A gente ensina isso aqui. Não somente ficar, auxílio emergencial, saiu, vai ligar e saiu. Não, vai. Não, a gente te entrega os meios para que você faça isso de graça e viabilizar isso. Ah, Giovanni, meu benefício previdenciário eu pedi e ainda não saí. Eu ajudo a pessoa, dou todas as ferramentas para ela conseguir fazer com que isso em 30 dias se resolva. Ah, Giovanni, minha revisão do FGTS. Eu ensino a pessoa a fazer todo o seu processo de revisão de FGTS nos 5 tribunais regionais federais e tantos outros meios, como, por exemplo, o alvará para sacar a cota de PIS. A gente acabou de ter uma grande conquista, isso vai se concretizar em 2022, que é a liberação daqueles 22,5 bilhões de reais que a Caixa Econômica está escondendo lá. Essa é a missão que a gente tem tido aqui. Né? Alguns falam assim, Giovanni, mas você tinha que segmentar mais, cidadania é isso. Eu tenho que escolher entre segmentar ou ajudar as pessoas na cidadania, ou então fazer 5 canais, que eu não conseguiria administrar isso sozinho, porque tudo aqui a gente faz sozinho e ainda tem todo o escritório de advocacia para cuidar. Mas a gente tem muita coisa para falar, João. João, olha só, eu queria que você abordasse para a gente o seguinte: fim da margem consignável de 40% para empréstimos do INSS. E aí, João, você acha que vai ser o fim em 2022 ou há chance disso ser renovado? Como é que você vê isso daí? Dá o seu panorama geral sobre isso daí, João. Sim, e para contextualizar sobre a margem dos 5%, é importante frisar também que se hoje nós temos a margem dos 5%, também um dos que realmente encabeçaram esse projeto, aí, além do deputado Capitão Alberto Neto, que ajudou muito também, algumas pessoas não sabem, eu estive dentro do Conselho Nacional da Previdência Social. Eu fui convidado, eu tive a honra de poder falar em nome de aposentados e pensionistas brasileiros. E quando eu tive a oportunidade de conversar a outra vez dentro do Conselho Nacional da Previdência Social, ao lado de assessores do Bolsonaro, tinha um representante do Paulo Guedes também nessa reunião. Quando me deram a oportunidade de falar, me apresentei, claro, como especialista em finanças e falei o que os aposentados estavam passando. Eles concordaram, até a gente concorda com o que você está falando, mas a gente quer ver números. E como eu sempre digo, podem sempre me pegar desprevenido, mas nunca despreparado. Eu já estava com números, já estava com todos os dados na mão para passar para eles naquela reunião, e eles foram surpreendidos com a capacidade de que os aposentados tinham, que estava limitada agora, sem margem, e eles estavam pegando juros no mercado negro, como foi usado o termo naquela reunião, que é os juros de agiotas e pessoas que realmente, em vez de ajudar os aposentados, atrapalham cada vez mais. Dali surgiu a oportunidade da margem dos 5%, que foi criada para que as pessoas pegassem dinheiro e quitassem as suas dívidas com juros mais altos. Isso que é importante frisar, Giovanni, porque as pessoas têm aquele pensamento que isso vai endividar ainda mais o aposentado. Isso ajuda, se ele souber. Por isso que a gente, na João Financeira TV, faz os vídeos de educação financeira, porque pegar o dinheiro sem uma ideologia correta, sem uma educação financeira, vai prejudicar ainda mais. Então, as pessoas teriam, teoricamente, que pegar esse dinheiro para quitar os juros do cartão de crédito, o que não foi feito, claro, com muitos, mas a maioria fez isso, porque entendeu, através
de educação financeira, várias pessoas que fazem esse trabalho que é importante também, eu sei que você também faz isso, e isso melhorou a vida financeira das pessoas. E agora, a gente tem uma lei, que é a Lei 14.131, que termina agora no dia 31 de dezembro, a margem dos 5%. E essa pergunta que você faz, vai terminar agora de uma vez por todas? Vai surgir alguma coisa ainda para esse ano? Para esse ano, já não tem mais salvação, não dá para esperar agora uma medida provisória em cima do laço para vir com o crédito consignado e dar continuidade. Então, tendo em vista isso, eu recebi a informação das fontes diretas que a gente tem do Congresso Nacional, que o Bolsonaro estaria colocando um projeto de lei, que é o projeto de lei da Lei de Garantias sobre o Crédito, que é quando a pessoa coloca um bem em garantia, digamos que você tem aí você quer um financiamento, quer pegar o dinheiro e quer colocar a sua casa em garantia. Você pega lá, a sua casa vale 500 mil reais. Você pegou 250 mil e tem que colocar os 500 mil em garantia. Esse projeto de lei do Bolsonaro, ele vai dizer que os outros 250 mil que estariam faltando, ou estariam sobrando, você possa dar em garantia para outros créditos, outros financiamentos. Então, isso é muito bom. E dentro desse projeto, que tudo tem a ver com o crédito consignado também, que fala sobre dinheiro, fala sobre finanças, apresentei junto com o deputado Zé Silva, agradecer, mandar um abraço para ele também, uma emenda que traz a continuidade da margem dos 5%, uma emenda dentro desse projeto de lei. Essa é uma das salvações. Outra, quero parabenizar também mais uma vez o capitão Alberto Neto, que apresentou por si só uma emenda que também dá continuidade, então é mais uma oportunidade para voltar no ano que vem, em fevereiro, mais possivelmente em março, porque isso precisa ser votado ainda na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e após isso, o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionar. Então, essas são duas oportunidades que a gente tem já para dar continuidade na margem. Nós temos a oportunidade também de, teoricamente, uma medida provisória nova do Jair Messias Bolsonaro em dar continuidade à margem, que é muito mais difícil isso, né, porque é muito delicado já fazer direto assim, é mais fácil aprovar nessas emendas, então as chances são muito boas, e enquanto isso as pessoas têm que entender que é o aposentado e o pensionista que está com aquela expectativa, porque chega janeiro, o aposentado e o pensionista já está desesperado, afinal já não teve o 14º do final de ano, já foi adiantado o 13º, ele é acostumado, costumeiramente, como se diz também, em janeiro ele chega lá e faz um empréstimo consignado do aumento de salário. Então, quem usou a margem dos 5% nesse ano vai ficar negativado, e ficar negativado não é ir para o SPC ou Serasa, fica com a margem que se chama a parcela disponível para crédito consignado negativo, então, mesmo com o aumento de salário, que é muito ruim, não vai conseguir o crédito novo, não vai conseguir aí também a portabilidade nem o refinanciamento. Então, vai ficar muito complicada a situação financeira dos aposentados no início do ano, enquanto não der continuidade à margem para quem usou nesse ano, Giovanni. Perfeito, João. Rogério, eu já vou, olha só, te respondendo, Rogério, sobre o auxílio emergencial. Você tem que estar logado em uma conta do Gmail. Se você não estiver logado numa conta do Gmail, você não vai conseguir abrir, tá bom, Rogério? Um forte abraço. Já pegando o que você falou é interessante, porque o que acontece, João? O que eu tenho na verdade, não vai ser renovada a margem de 40, ou seja, volta para 35. Só que mesmo com o aumento de salário, o pessoal não vai conseguir pegar um empréstimo consignado sobre esse aumento de salário, porque a margem voltou para 35. E aí há uma força muito grande para que essa margem seja mantida em 40%, e aí essa pessoa conseguiria fazer um novo empréstimo com o aumento do salário mínimo, correto? É isso que a gente tem que esclarecer. Aí, João, você colocou aí essa questão da o bem em garantia. Cara, é sensacional por um lado, e há uma crítica muito grande, inclusive de inscritos aqui no canal, no sentido de que isso só favoreceria mais os bancos e endividaria mais o aposentado, o pensionista, o beneficiário do INSS. Mas é uma saída, e aí é uma questão do seguinte: se houver uma educação financeira, faz quem quer, mas é uma nova possibilidade, mas que é tentadora. E a questão aí do faz quem quer, às vezes fica um pouco comprometida, porque o aposentado já está todo lascado mesmo, o Brasil está lascado, com empréstimo e quer dinheiro, e vai acabar
se comprometendo desse jeito, também é fatídico isso, né, João? Como é que você vê essa crítica? Com certeza, e é importante frisar que essa lei de garantias do projeto Jair Messias Bolsonaro também, ele vai se incluir também para os grandes financiamentos, né? Então, porque para fracionar um bem, é óbvio que ele teria que ser já um valor maior, então quase não se aplica ao aposentado e pensionista, né? Porque na maioria, infelizmente, não tem casa própria, números dados do último censo, então a maioria não tem casa própria, e infelizmente a maioria já paga aluguel. Mas nessa questão da margem, a gente tem certeza e viu isso, que ajudou muitos, que conseguiram pelo menos se livrar através de educação financeira. Eu volto a frisar isso, porque, Giovanni, pegar dinheiro é muito fácil. A coisa mais boa do mundo é pegar dinheiro e sair gastando. Agora, depois a conta vem. E muitos já estão sentindo isso há vários anos. E quando eles começam a entender que dá para quitar as contas do cartão de crédito, que vai melhorar a saúde financeira deles. Eu tenho ajudado também, e sei que você também faz isso, é um trabalho importantíssimo, que ensina a cuidar da fatura do cartão de crédito, quais são as vantagens, quais são os perigos, os riscos da fatura do cartão de crédito. Quando começa a entender isso, eles começam a viver mais tranquilo, porque todo mundo fica apavorado, que acha que não termina nunca a sua dívida, né? Mas tem alguns detalhes que eles têm que ficar sabendo, e muitas vezes, Giovanni, eu ergo o tapete mesmo, os bancos não ficam nada felizes, apesar de eu fazer parte do sistema financeiro. Muitas vezes eu falo coisas que eles ficam uma fé de brabo, porque eu ergo o tapete e eu mostro aquela sujeira que está escondida tanto nos bancos quanto na política em cenário nacional. Acho que por isso que é um dos grandes segredos do sucesso dos canais da João Financeiro TV, porque a gente fala a verdade, fala o que tem que ser falado. Muitas vezes doa quem doer, mas quando eles ficam sabendo da verdade, é importante que eles melhoram a sua condição, a sua saúde financeira, mesmo que muitas vezes o remédio é amargo, e você sabe muito bem disso, né, Giovanni? Verdade. João, antes deixa eu só falar com o Rogério. Rogério, Rogério Santos, se você não está conseguindo, primeiro, você tem que estar logado no seu Gmail. Se você não está conseguindo, é só você entrar no link do Telegram, entrar no nosso grupo do Telegram, arquivos, esse documento está lá, é só pegar e baixar sem problema nenhum. E aí, ó, o Cristin já mandou aí pra gente. Se abrir a margem, os aposentados e pensionistas vão afundar de vez, João. Foi essa a colocação aqui que eu coloquei para você, né? Porque dá para até responder, porque na verdade não vai abrir mais margem, né? Vai dar continuidade ao que já existe. Então isso é importante, essa colocação dele, né? E concordo plenamente. Se abrir mais margem, se colocar 45%, aí fica um valor bem maior. Apesar de que muitos igual querem isso, eu discordo. Eu acho que 40% já é um limite bom, mas a gente quer manter a margem dos aposentados e não aumentar ainda mais para não comprometer mais eles, ok? Verdade. João, vamos lá. O Mitsuhiro Nakamura. Bom dia, Giovanni. Eu apoio o 14º para aposentados e pensionistas para março. João, vamos lá, João. Eu tenho colocado isso aqui para vocês, coloquei isso para o Sandro, coloquei isso para o Milton e coloco para ti. Coloquei aqui, sempre deixo bem claro, publiquei um vídeo recentemente sobre isso. As minhas ressalvas técnicas quanto à aprovação do 14º. E aí também foi o que nos aproximou, foi essas questões de uma crítica odiosa, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, o ódio é um veneno que você toma achando que está matando o outro. Né? Então, assim, ódio não vai levar a lugar nenhum. O que leva é esse debate. Né? O João fala isso, o João mente, o João não sei o quê. João, eu tenho o meu posicionamento, as minhas ressalvas técnicas com relação ao 14º. Infelizmente, é uma luta grande, é uma luta justa, é uma luta muito que havia muito êxito aí, a gente acreditou, vocês acreditaram principalmente, e aí eu tenho minhas ressalvas técnicas com relação a essa aprovação do 14º, sem contar que a gente está falando aí que precisaria de 82 bilhões de reais para pagar os dois 14º, duas parcelas de 14º. Vou falar aqui a questão do 14º para o pessoal se posicionar. Se você quiser, a gente fez um vídeo aí anterior a essa live. Mas o que acontece? O 14º vem uma proposta lá de 2020, onde pagaria duas parcelas de 14º. E aí
Eram duas PLs, uma no Senado e uma na Câmara. A do Senado está lá parada, mas a da Câmara andou. E aí foi aprovada na Comissão de Cidadania, depois foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação e emperrou ali no trâmite para a CCJ. Há essa questão. Primeiro, que há um recesso parlamentar e só volta dia 2 de fevereiro. E o PL fala que a primeira parcela seria paga em 2 de março de 2021 e a segunda 2022 e a outra em março de 2023. Eu coloco dessa maneira para que aí você coloque seus esclarecimentos e as pessoas entendam. Olha, Giovanni, não é que eu fique falando, olha, saiu aqui ou saiu ali. Há uma luta e eu acredito na luta e vou continuar lutando, mesmo com as ressalvas técnicas. E eu gostaria do seu posicionamento, João, sobre isso, porque é muito melhor ouvir do que acusar ou disseminar ódio. E eu acho que é fundamental esse diálogo e para que outros também entendam o seu posicionamento sobre o 14º. João, fique à vontade. Primeiro, agradecer a sua pergunta mais uma vez, Giovanni, muito bem pontuado aí, e dizer que realmente eu respeito a opinião de todos e sempre vou respeitar quem acha que é mentira, quem não acredita ou quem não quer lutar, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. E a gente foi feito aqui na Terra para amarmos uns aos outros. Então, a gente tem que, o primeiro princípio que eu levo para a minha vida é isso. E sobre o 14º salário, é importante frisar, Giovanni, que estou praticamente vivendo isso. Vivendo por quê? Porque me desloquei mais de uma vez até Brasília para buscar recursos, para falar do aposentado, para batalhar sobre eles. E mais do que importante frisar que estive junto em uma reunião onde foi apresentado a fonte de recursos para o 14º salário. Porque ele aprovou na Comissão de Seguridade Social e Família. Quando aprovou ali já por unanimidade, eu sabia e foi até feita uma ressalva lá. A gente está aprovando aqui porque sabe da necessidade dos aposentados e dos pensionistas. Isso foi as palavras da presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, que quem apresentou esse relatório foi a deputada Flávia de Moraes. Inclusive, todos os nomes que eu vou citar aqui, eu sentei frente a frente com o deputado ou com a deputada para conversar, para discutir, falar em nome do aposentado. Quando eu sentei também e conversei com a Flávia de Moraes, eu também questionei sobre a fonte de recurso, ou seja, não foi apresentado. E isso foi aprovado já na Comissão de Seguridade Social e Família sem isso. E sabíamos que isso seria um problema na CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação, que analisa de onde vem o dinheiro, os recursos, que é uma das comissões mais difíceis de serem aprovadas. Portanto, a gente chegou lá e nem seria pautado, nem seria votado o 14º salário, porque, teoricamente, o governo nem poderia aprovar da forma que estava, pois não tinha nem de onde ia vir o dinheiro, seria impossível. Só que isso eu falava no canal. E por isso que eu chego na minha casa, eu deito no meu travesseiro, eu fico com meu filho e com a minha esposa e durmo tranquilo por falar sempre a verdade. Estando lá em Brasília, tendo esse problema, nós estivemos juntos na reunião com o governo federal, com o Ministério da Economia, onde foi apresentadas as fontes de recursos. E tem 3 grandes pilares da onde vai vir o dinheiro do 14º salário, que é também dos lucros dos bancos, né, os lucros que é da Os 3 pilares. Isso seria a CSLL, contribuição sobre os lucros líquidos, seria renunciar, anular, né, o governo federal abrir mão aí da renúncia fiscal, não cancelar algumas renúncias fiscais que foram dadas. E aí tem uma outra aí que agora eu não estou me lembrando, mas daqui a pouco eu me lembro. De recursos e dividendos arrecadados pela União dos Setores Bancários, que vem dos lucros da Petrobras, dos lucros das grandes cooperativas de energia e também o custeio de alguns abonos. Esses seriam mais ou menos as fontes de recursos de onde vem o dinheiro para o 14º salário. Agora, depois, após essa reunião, eu apertei a mão do líder do governo federal na Câmara dos Deputados. O que você acha, Sanderson? Fala a verdade. Vamos aprovar isso? Como é que vai ficar? Os aposentados têm chance, eles têm esperança. E ele me disse, olhando nos meus olhos, uma das principais defesas do governo Jair Messias Bolsonaro é ajudar, e com certeza ele é motivado a fazer essa aprovação, principalmente agora que tem a fonte dos recursos. Mas, depois disso, a gente viu vários problemas quando chegou na CCJ.
Começou a burocracia aumentar muito mais, mas como assim? Para deixar muito claro o que aconteceu no 14º. Porque da Comissão de Seguridade Social e Família para a CFT, que foi a próxima comissão, isso foi em menos de uma semana já estava lá, já estava tudo pronto. Agora, quando chegou na CCJ, que tinha possibilidades claras e nítidas de aprovar, e aonde teoricamente o governo teria essa despesa, como muitas vezes o aposentado e o pensionista é encarado, e ele teria que mexer nos lucros dos bancos, e o governo acabou sentando para trás. Com certeza a equipe econômica recomendou ele, então, que não pagasse, porque até então ele não deu uma declaração clara e nítida. A última declaração que ele apareceu em público, ele questionou só que não iria taxar os bancos. Ele não falou não poderia, ele falou assim, ó, eu não irei taxar bancos. Só isso que ele falou em uma declaração pública. Então aí eu deixo a opinião das pessoas que estão aí, o que elas estão achando sobre isso. E daqui a pouco eu vou responder mais perguntas para não responder tudo agora sobre o 14º, mas as pessoas podem colocar no comentário o que elas estão achando sobre isso. Beleza, João, assim, quem conhece aqui o meu canal sabe que eu tento pautar de forma bem técnica, tá? E principalmente olhando para a Constituição e os precedentes, como o STF pensa na interpretação de alguns pontos da Constituição. E aí, até conversando com o Sandro, ele falou, Giovanni, esquece tudo que você conhece de direito e olha aqui para a política, porque o negócio é aqui. Mas não tem jeito, quando extrapola na política, vai para o tribunal e tem que olhar as linhas do jogo, as 4 linhas da Constituição, não tem jeito. E aí, João, já coloquei isso com o Sandro também, falei com o Miguel, com o Milton, e cheguei a conversar isso de forma mais aberta com o deputado federal na live que a gente fez, o Paulo Ganimi. E tenho conversado e externado isso daqui. Essas fontes de custeio propostas para pagar esse abono, que não é um 14º, ela não está de acordo com a Lei 8.213. Existem 2 leis fundamentais no regime geral de previdência social, que é a Lei 8.213, que fala ali sobre o custeio, e a 8.212, que fala sobre os benefícios previdenciários. Elas sofreram mudanças com a Emenda Constitucional 103 de 2019, mas elas são fundamentais para a gente entender o custeio da Previdência Social. E o custeio da Previdência Social, ele tem as suas fontes de custeio especificadas no próprio texto constitucional e também na 8.213. E aí, essas fontes de custeio, como aumento de CSLL, isenção, cancelar renúncias fiscais e pegar aí esse redirecionamento de arrecadações, de lucros de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, isso daí soa muito, muito confuso legalmente falando, e certamente o STF, numa canetada, resolve isso daí. Eu acho que há um ponto político, e aí eu já falei isso com o Sandro, se eu não me engano, acho que cheguei a comentar com o Milton. Houve uma disrupção aí nessa condução, no sentido, por exemplo, falei, Milton, eu acho que a grande... E aí eu falo que aqui do canal também, porque isso está acontecendo com a revisão do FGTS, é que certamente, se naquele dia lá dos 70 aposentados tivessem 7.000 aposentados, se no dia da aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2022 aquilo estivesse cheio de aposentados, fazendo pressão, assim como a Polícia Federal fez e como os agentes de saúde fizeram, tanto com o presidente quanto na Câmara, certamente a gente já estaria aqui falando em outro tom. Mas conseguiram 5 bilhões. E aí eu quero fazer uma observação, João, que também os deputados aí que apoiam, inclusive o autor da proposta da lei do 14º, ele votou a favor do fundo eleitoral. E mesmo a favor do fundo eleitoral, ele tinha força ali, e o partido também, de falar, olha, além do fundão, mas a gente quer uma verba aí destinada, pelo menos, para o 14º de 2022. Isso não ocorreu. E a gente sabe como
é o tamanho da força vinculante da lei de orçamento que foi aprovada a semana passada. E aí houve um silêncio, assim, ensurdecedor. Um silêncio ensurdecedor no sentido de não lutar por uma verba, por uma rubrica, um valor destinado ali para o 14º, porque se isso estivesse ali, certamente não haveria problema algum e eu estaria falando aqui para os aposentados, pode fazer conta que o dinheiro sai. Agora, eu nunca vou falar isso diante de vários problemas que tivemos aí. Esse engajamento do aposentado foi um ponto fulcral, porque não adianta João estar aqui com a gente, ou estar no YouTube, estar fazendo, participando, se não estiver na presença. E é isso que eu tenho feito. Esse ano eu vou no STF, esse ano eu vou no Congresso, eu vou no Senado, eu vou na Câmara, eu vou no Planalto, eu vou viabilizar todos esses direitos. Eu vou viabilizar e vou, junto com a Defensoria da União, para fazer uma ação civil pública para essas pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial, não entraram. Eu vou aqui incentivar e vou entrar nessa luta para que as pessoas entendam que 40 milhões de trabalhadores podem entrar com a revisão do FGTS. E essa questão do aposentado, se houve uma derrota, há um culpado. E há culpados no sentido de dar mais publicidade do que ação, no sentido desses deputados que votaram a favor do fundão, mas não lutaram por uma rubrica no orçamento anual, e também esse engajamento do aposentado que é fundamental. E aí é o que você falou, pensamos diferentes em alguns pontos, mas isso não interfere no nosso poder de dialogar e de ouvir opiniões divergentes, não é verdade, João? Concordo em vários pontos ali, né, e diria que algumas questões praticamente ele se rebelou nas redes sociais e na eleição passada você também entende que isso colocou um presidente, isso também pode tirar um presidente, isso vai decidir as próximas eleições, porque é agora um meio eletrônico. Então, se nós considerarmos as condições financeiras hoje do aposentado, do pensionista, quem vai ter condições de se deslocar fisicamente até lá? E com certeza hoje todos os políticos, onde é um cenário diferente hoje, político, porque hoje se fala no aposentado, hoje se fala no pensionista. Eles estão sendo vistos, eles estão sendo reconhecidos em cenário nacional, no Congresso Nacional, pelo fato do movimento que eles estão fazendo nas redes sociais e graças a canais como o meu, como o do Sandro, do Felipe, do Milton, do seu, e a gente está fazendo um trabalho para realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. E tendo em vista todas as dificuldades que você me apresentou aqui, que estou muito ciente de todas essas dificuldades pela LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que contextualizando e agregando ainda mais, é a lei que define todos os gastos do governo federal para o ano de 2022, onde não está lá o 14º salário, como você bem falou. E como a gente sabe que isso dificulta muito o pagamento, mas não inviabiliza, eu queria que você me dissesse, fizesse o sinal se você concorda que isso não inviabiliza totalmente o pagamento, não inviabiliza. Isso, ok. Então, a gente sabe, e você já conhece uma história, e se não conhece, vai conhecer agora, e as pessoas que estão assistindo também, a história antiga em Israel, quando existia um grande gigante que era Golias, que ninguém se atrevia a enfrentá-lo, pois ele derrotava todos os seus inimigos. E aí veio um tal de Davi, um pequeno morador da cidade de Israel, que resolveu enfrentar com a coragem divina esse verdadeiro gigante apenas com uma pedra e a sua atiradeira. E naquela época, todo mundo apavorado foi assistir aquele grande confronto e aquela verdadeira derrota que seria. Mas graças à fé dele, que acreditou em simplesmente uma pedra, ele conseguiu atingir a cabeça do gigante Golias. E acertou onde ele tinha que acertar. E ele foi vencedor. E isso eu digo para os aposentados e os pensionistas. Tenham fé e acreditem. Mesmo sabendo que pode existir uma derrota, você pode ser um verdadeiro Davi. E você pode vencer essa luta. Porque se nós desistirmos antes de começarmos, não existe vitória sem luta. E é isso que eu faço aqui no canal. Eu tenho sempre clareza nas informações, eu faço o melhor do que eu posso todos os dias, para dizer que é difícil uma luta de 14º salário. Mas a gente não fala só disso.
a gente fala de educação financeira, tem muita coisa que a gente está conseguindo agregar. A gente agrega o que é de mais precioso, que ninguém nunca mais vai tirar das pessoas que assistem os nossos vídeos, porque o conhecimento não é tirado da mente das pessoas, isso ninguém pode tirar delas. Então a gente vai lutar pelo 14º, sabendo de todas as dificuldades que temos, por não estar na lei orçamentária anual. Tem possibilidade? Tem. É difícil? Sim, é muito difícil. Mas se isso não sair, isso foi falado muito no aposentado. E eu quero que as pessoas respondam alguma pergunta assim, se foi falado tanto em um benefício que não saiu, digamos que não saia, será que eles não vão ficar com uma dívida mental? Poxa, nós não conseguimos dar o 14º. Será que nós não temos que fazer mais coisas, já que eles estão pedindo tanto? Será que eles não têm mais necessidades? E é isso que está sendo levantado hoje na política, porque hoje o aposentado sofre, ele não vive, ele só sobrevive, porque viver com um salário de 1.100, o aposentado vive com um salário miserável. Não estou chamando o aposentado de miserável. O salário que o aposentado vive, sim, é miserável, e é isso que eu quero transformar, transcender a vida dos aposentados, lutando por eles, fazendo pequenas coisas, que através dessas pequenas coisas a gente consegue grandes vitórias, Giovanni. Para a gente terminar, João, sei que você está aí com o seu horário, a gente também. Antes, eu sempre falo isso daqui, né? Cidadania. Cidadania. E se a gente for olhar Davi contra Golias, antes desse fato, né? Ele falou: olha, o rei Saul, eu vou enfrentar o Golias. O povo tá aí com medo, não vai ficar aqui afrontando o meu Deus. E Saul falou: cara, mas tu é garoto, tu é pequeno, tu é um menino. Aí ele falou: vem cá, Saul, deixa eu te contar um negócio. Eu cuido lá das ovelhas do meu pai. E aí vem um urso gigante, querer devorar as ovelhas do meu pai. Sabe o que eu fiz com o urso? Matei o urso, Saul. E aí, no outro dia, eu também lá cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, do tamanho desse cara aí. Sabe o que eu fiz com esse leão? Eu matei esse leão. Então, não há apenas a fé aqui. Davi, ele estava preparado, ele estava capacitado para exercer aquele momento, resolver aquele momento. E aí é o que eu coloco aqui. Cidadania não é disseminar ódio, não é apenas se apaixonar por odeio João, odeio João, odeio João, odeio Giovanni, eu amo João, eu amo João, eu amo Giovanni, não, eu amo Bolsonaro, eu amo Lula. Não. Tem uma frase que Leandro Carnal, ele define paixão, ele diz o seguinte, que paixão é uma infecção em que o tempo cura. Né? Então, assim, não adianta, a paixão não vai resolver nada. Eu acho que a gente tem muito aqui, e em momentos cruciais como direito, a gente tem que conhecer e estar preparado para exercê-los quando assim nós chamarmos. Aí, eu queria te colocar o seguinte, João, você não acha que essa antecipação do 13º, que o presidente já falou que vai fazer em março, não é uma pá de cal em cima do 14º? Você acha que ele não está aí? Como eu te falei, você concorda, Giovanni? Pelo contexto político, sim. E aí eu falo sempre uma frase também. Nunca tire a esperança de ninguém, porque talvez aquilo seja a única coisa que essa pessoa tenha. Então eu não vou ficar aqui tirando a esperança de ninguém. Mesmo que seja 1% é uma esperança. Eu não estou aqui para fazer isso, eu vou respeitar. Agora me diga, aí é uma questão política. Politicamente, você acha que esse anúncio, esse posicionamento, já que ele tem esse dinheiro guardado para pagar 13º de aposentado 2022, ele falar que em fevereiro ou março ele vai pagar o 13º adiantado, isso é uma pá de cal? Como é que você vê esse posicionamento? Ou vê essa maldade política dele para enterrar ainda mais essa ideia do 14º, João? Nós temos que ver os dois lados da moeda, e isso pode ser um recurso que ele já utilizou, isso pode acontecer sim, e a gente sabe que alguma coisa ele vai ter que fazer para os aposentados para ajudar também, porque o lado dele não está tão bom quanto ele gostaria com os aposentados, já que teoricamente não saiu nenhum benefício real, e eu defendo muito o auxílio emergencial, eu defendo muito o novo Auxílio Brasil, o que comprova que quando quer fazer as coisas não foi apresentado fonte de recursos inicial, nem para o Auxílio Brasil, que você já acompanha mais tempo que eu também, sabe
tão bem quanto, e também quando foi colocado o Auxílio Brasil, não foi colocado da onde vai vir o dinheiro, simplesmente foi, nós vamos pagar, e você sabe que foi assim. E a mesma coisa, se ele quiser fazer o 14º, se ele quiser fazer o pagamento também, ele vai poder fazer. E com certeza existe essa possibilidade, ele pode diminuir valores, ele pode diminuir o número de beneficiários. Se ele quiser fazer, ele faz. E se isso vai acontecer, a gente vai saber agora nos próximos capítulos aí. É claro que a gente vai continuar cobrando, vai continuar nessa luta, porque aonde a luz sempre vai vencer a escuridão. Isso onde você estiver, leva para a tua vida, você que está vendo esse vídeo também, qualquer escuridão que você tiver, apenas a luz de uma vela, ela vence qualquer escuridão. Então, fé sempre em primeiro lugar, e como você complementou muito bem, brilhantemente, sempre esteja preparado para o que pode vir de bom e o que pode vir de ruim, e é isso que a gente sempre vai fazer. Muito obrigado, Giovanni, pelo seu convite. Eu estou muito feliz de ter participado aqui do seu canal também, e tenho certeza que as pessoas gostaram de você estar no nosso canal também. Beleza, João. Olha, obrigado, meu irmão. Eu lembro que eu falei contigo no Zap rapidamente. Eu quero só deixar isso aqui, porque isso pesa demais para mim. Às vezes a gente entra em contato com alguns YouTubers e o cara se sente uma estrela de rock. Eu já falei para vocês aqui que eu entrei em contato com um advogado que tem um canal aqui no YouTube, grande também, e esse advogado me cobrou R$ 450 para eu conversar com ele. Ou seja, para eu conversar com ele, eu tenho que pagar R$ 450 só para ele me ouvir. Senão ele não vai me ouvir, ele não precisa me ouvir. Então, e na verdade, eu queria conversar com ele sobre iniciativas para ajudar o aposentado, ações previdenciárias, como o aposentado calcular benefício. E o João, eu falei com o João na hora, João, ô Giovanni, tudo bem, tal, vamos sim, tal, tal, tal. Então, eu acho que essa humildade, esse pé no chão, é algo que me pega demais, João, me pega demais. E eu sei que você também é um cara pé no chão. Cara, te desejo tudo de bom em 2022, muito sucesso, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: